Olá, boa tarde. Eu estou em intercâmbio no México e o grupo achou que seria interessante que eu fizesse algumas perguntas a um professor daqui local que pudessem ser úteis a uma análise comparativa tanto dos aspectos jurídicos como até sociais e políticos do trabalho que eles estão apresentando. Bem, então eu fiz uma pequena investigação e o entrevistado foi o professor César Miguel Ángel Herrera, que é aqui da UNAM, que é a Universidade Nacional do México. Bem, sobre a primeira pergunta foi sobre as condições de trabalho no campo. E ele disse que os trabalhadores rurais, que aqui são conhecidos como jornaleiros, têm os mesmos direitos que são regulados, que podem ser regulados por contratos. E também, só que a regulação jurídica deles se dá numa lei federal. E isso é muito importante. Por quê? Porque aqui no México é muito comum que cada estado regule as principais questões. Por exemplo, cada estado tem um código civil, cada estado tem um código penal. Ou seja, se você beber uma bebida que contenha álcool aqui na cidade do México a qualquer hora do dia, você está cometendo um crime. Mas se você fizer a mesma coisa em Mérida ou em Cancún, está tudo bem. E há alguns casos em que podem ocorrer contratos com tempo determinado, mas isso só quando o produto a ser colhido tem uma safra sazonal, como acontece, por exemplo, com a cana-de-açúcar e os cortadores de cana em Alagoas. E por fim, sobre essa questão, ele disse que aqueles que têm más condições de trabalho podem muito bem ir, e em caso de verem que seus direitos estão ameaçados ou não estão sendo exercidos, eles podem ir a uma junta do trabalho perto deles, que sempre tem uma por aí, aqui no México, segundo o professor. A segunda pergunta foi acerca da obrigatoriedade do uso das EPIs, ou seja, dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Bem, ele disse que o equipamento depende muito do emprego. As empresas têm que contar com esses equipamentos não só para aumentar a eficiência, mas principalmente para garantir a segurança do trabalhador. Primeiro, segundo ele, é a segurança. Se houver um risco e não for fornecido, o patrão é quem vai responder por isso. Só que existe o outro lado da moeda. Muitas vezes aqui também o equipamento é fornecido, mas não é utilizado, ou então o trabalhador usa para outras coisas e acaba danificando este equipamento. Ou seja, não é só o lado do patrão tem um dever, o trabalhador também tem o dever de usar. E caso o patrão tenha fornecido esse equipamento e o trabalhador não o usou, o patrão se exime de responsabilidade nesse caso. E por fim ele finalizou que no México a obrigatoriedade vem de acordo com os casos específicos, por exemplo, mineiro, alguns trabalhadores do campo e tudo mais. Cada caso tem o seu próprio equipamento, depende muito do caso particular. E a terceira pergunta foi sobre uma questão que esteja em discussão aqui e que atrai muita polêmica. E ele falou que, indubitavelmente, é a reforma trabalhista, a chamada reforma laboral, que para muitos, inclusive para ele, na verdade não ajuda os trabalhadores, ela só faz melhorar as condições para os patrões. Inclusive, diz que existe influência política dos Estados Unidos nessa reforma. E, bem, um dos exemplos de mudanças é a possibilidade agora de subcontratação, ou seja, um sujeito A contrata para o sujeito B um sujeito C. Ou seja, o sujeito C, contratado por A, vai trabalhar para B. O sujeito A e o sujeito B vão se beneficiar bastante. Por quê? Porque vão dividir salário e porque o sujeito C, na hora de cobrar alguma coisa, não vai saber a quem recorrer. Ou seja, os patrões dividem salário e causam insegurança ao trabalhador. Isso daí já foi uma primeira reforma que facilita a vida do patrão e não do trabalhador, que não é o objetivo do direito do trabalho. E, além disso, os salários que estão em demanda agora se vencem em 1 ano. Ou seja, ele citou o exemplo de que se um processo dura 6 anos, o trabalhador que passou esse tempo todo atrás desse processo e tudo mais só vai receber 1 ano do salário.
E por fim, ele citou o exemplo do trabalho com contratação temporária, que é a possibilidade de, em um contrato simples, haver a contratação de um trabalhador por exemplo, 2 meses ou por um período curto de tempo. Isso daí dificulta bastante a questão da definitividade do trabalho e também das contribuições da Previdência Mexicana, que é chamada de seguro social aqui, e as questões de aposentadoria no futuro. Isso daí dificulta muito a vida do trabalhador e facilita do patrão, que sabe que, bem, ao final desse contrato ele já se livra das suas obrigações com o trabalhador. E os sindicatos daqui do México estão absurdamente contra. Nos 3 meses que eu estou aqui, já houve muitos protestos. Inclusive, alguns trabalhadores da UNAM ameaçam entrar em greve, a UNAM é a universidade, e os sindicatos estão trabalhando muito para que esse projeto não passe pelo Senado. E já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, mas ainda está ocorrendo uma discussão acerca de alguns pontos mais delicados dessa questão. E bem, é isso. Espero que tenham gostado. Uma boa tarde e um bom trabalho para vocês.